Michele, a Di está desejando aí feliz dia do psicólogo. Foi ontem, né? Mas tá valendo ainda para hoje, né? Ah, obrigada, Di. Aliás, parabéns para todas vocês psicólogas. Muito obrigada. Luiz, tá me ouvindo? Oi, agora tô. Maravilha. Vamos dar início então à nossa conversa, né? Para quem está chegando agora, Ok. boa noite. Meu nome é Douglas Oliveira, eu sou um dos colaboradores aqui do jornal Correio de Franco. Tenho o prazer de receber aqui comigo o Luiz Bressa, né? Ele é dependente químico e alcoólico há 15 anos e está sóbrio há 6 meses. Também é o criador do projeto Nós Existimos, que tem como objetivo levar conhecimento às empresas, né, sobre a importância de tratar o funcionário que possui essa condição. E aqui também conosco está a psicóloga da comunidade terapêutica Bijovi, Michele Domingos, que é especialista no tratamento de dependência química e alcoólica. Olá, Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Henrique, né? E eu comecei, né, na base da leitura, né? Esse projeto. Luiz? Bom, eu vou Olá, pedir só caiu um segundinho. Eu vou pedir só um segundinho também para desejar boa noite aqui para a Michele, né, que vai participar também da conversa conosco. Boa noite. Boa noite a todos. É, Antes da gente dar início à nossa conversa, Luiz, eu vou só fazer uma introdução aqui, porque é interessante, né? O tema da nossa conversa é justamente tabu da dependência, né, no ambiente de trabalho. E já na arte de divulgação, né, aqui da nossa live de hoje, rolou um comentário que demonstra que ainda existe a falta de conhecimento de algumas pessoas, né, que algumas pessoas ainda têm sobre esse assunto, o que reforça ainda mais, né, a necessidade de um debate quanto a esse tema. Então, já para a gente começar, deixar bem claro, né, para quem não tem familiaridade com o assunto, eu gostaria de pedir para a Michele Domingos, por favor, explicar para a gente o que é a dependência química. A dependência química, a gente consegue diagnosticar, né, quando o paciente, o indivíduo, ele já não tem mais controle sobre o uso da substância. Então, deixa de ser uma vontade, né, deixa de ser algo que eu posso decidir, acaba sendo uma falta de controle. Então, seja o álcool ou outros tipos de substâncias, é caracterizada por essa perca de controle do uso. Claro que até o diagnóstico existem vários fatores para que a gente chegue ao diagnóstico, mas basicamente é isso. Importante lembrar que as pessoas também têm esse certo preconceito, né, de que álcool, eu só faço uso de álcool, mas álcool é droga, né? Todo tipo de substância que traz algum tipo de alteração psíquica ou neurológica, a gente considera como droga, né? Não à toa, as farmácias são conhecidas como drogarias. As medicações, né, que a gente toma, que traz algum tipo de modificação no nosso organismo, são drogas. Então, a dependência é algo que a gente caracteriza como eu preciso daquilo, eu já não tenho mais controle sobre, então eu me torno dependente daquilo. Boa. E, Luiz, você já sofreu Oi. algum tipo de preconceito por ser dependente químico? Algo que te marcou profundamente? Sim, sim. Uma vez também me chamaram de lixo, né? Isso fez eu rever muito. Me serviu muito até no meu tratamento, né? Eu fui chamado de lixo, e então isso me deixou um trauma muito grande, né? Devido a isso e algumas outras ocasiões também que aconteceu comigo, de lixo, imprestável, vários, né, vários adjetivos também. Mas isso me serviu
até para criar o projeto também, né? Devido a isso, né? Porque de dentro de um lixo você se retira muita coisa. Tudo é reciclado, vindo do lixo, né? Então eu criei dessa forma. Lixo que é utilizado. Opa, caiu um pouquinho. E aí daí eu comecei a repensar um pouco, né? No tratamento, a, a doutora passou vindo Augusto. Ó, a internet do. Tá cortando um pouco. Tá oscilando um pouco. Tá. Eu vou. Peraí. Deixa eu ver. Melhorou. Pronto, acho que melhorou um pouco agora. Certo? Então, aí resumindo, né? Então isso me traumatizou muito, né? A parte que me chamaram de lixo, né? Me senti muito mal. Aí isso acabou decorrendo mais o uso, né? Abuso também. E aí cheguei aqui, né, na Bejovi. Aí foi passado para mim o tratamento, né? A doutora passou um livro, Mentes Livres, né, e Emoções Saudáveis, né, do Augusto. Isso foi muito fundamental na minha vida, né, porque ele dá um leque, né, de opções, né. Eu comecei a ver quem que era o Luiz Henrique, né, comecei a me descobrir de novo, né, porque meu passado, né, eu sou recreador infantil, né, há 12 anos, trabalho com recreação, né. Trabalhei no segundo maior hotel fazenda do Brasil, também com recreação infantil, né, e adaptáveis para crianças com deficiência, né? E ele começou a me abrir um leque, né? Ele me fez voltar lá atrás, na quarto ano do ensino fundamental, quando tinha um ProERD, né? E que era um combate contra as drogas, né? Mas em si era só superficial, né? Então eles agregavam muito tráfico, não pode, e não chegava ao ponto que é a dependência química, né? Isso me serviu, porque eu não tive uma migração, né? Eu fiquei no álcool, não que seja bom, que é tudo droga, né? Mas eu tinha medo de utilizar outras drogas, né? Então eu acabei ficando só com o álcool, né? Por medo, né? Desse, assim, que passavam pelo ProERD, né? Que era um policial que dava palestra, tudo. Então, me serviu, né? Então, eu tinha aquele certo receio. Ah, eu tô no álcool, vou continuar, que eu tinha um medo, né? Eu, tipo, insegurança de chegar com outra substância que não fosse álcool, né? E pra mim, droga lícita, né? Então, ok. Eu não vi o mal que estava causando comigo, né? Aí o livro me abriu esse horizonte também, né? Enxerguei, porque eu tive esse medo. Eu falei, pô, legal. Dá para criar um projeto de início também. Eu vou trabalhar nisso. Era para ser escolar, né? Luiz, Passar para a galerinha. Oi. eu vou pedir só um segundinho para você, para poder pegar um gancho no que você disse, que é muito importante, né? E eu queria ouvir a Michelle sobre isso e perguntar para ela, né, em cima do que o Luiz falou, quais são os principais fatores de risco que causam a dependência? Dentre os critérios diagnósticos para a gente conseguir caracterizar que o paciente já se tornou um dependente, existem vários fatores, né? Então, a dependência química ela é uma doença mental, né? Multifatorial, crônica. Então, o que isso significa? Doença mental. Então, já existe um certo preconceito com doenças mentais, né? Eu sempre gosto de falar assim, não existe um exame de sangue que a gente faça que vai falar, olha, você é um super dependente, você é mais ou menos dependente. Dependente é dependente.
Depressivo é depressivo, ansioso é ansioso, então nem mais nem menos, né? Então, doenças mentais sofrem muito esse preconceito ainda, né? Multifatorial, pelo fato de que várias podem ser os fatores que podem levar o dependente a esse fim. Então, a gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores sociais, então, o ambiente em que ele nasce, cresce, vive. O primeiro uso, então vários fatores podem determinar que ele desenvolva a doença, né? Crônico por quê? Não tem cura. Então, assim, a partir do momento que é diagnosticada a dependência, o paciente vai ter que viver com aquilo para o resto da vida. E aí que entra as questões de tratamento. Os fatores de risco são: ele vai ter problemas no trabalho, ele vai ter problemas relacionados aos vínculos familiares, porque o único objetivo dele é fazer o uso. Então, se eu vou precisar me distanciar da minha família, tudo bem. Se eu vou precisar, se amanhã eu vou ter que faltar no trabalho, porque hoje, né, eu usei demais, bebi demais, não importa, né, o meu trabalho, depois eu resolvo. Então, os riscos que ele vai ter em decorrência do uso é em âmbito geral de vida, assim. Boa. E só para deixar claro, né, para quem está nos assistindo, o que você acabou de dizer, a dependência química, ela não tem cura, tem tratamento, Exato. Tem certo? tratamento. E quais são os principais desafios para os profissionais que trabalham nessa área, principalmente quando se trata dessa falta de conhecimento, se tem ou não cura? Olha, os desafios são tantos. A gente já tem uma questão precária na própria região, né? Quando a gente fala de médicos, psiquiatras, então aqui na nossa localidade, a gente tem essa dificuldade de encontrar médicos, psiquiatras, até da própria saúde pública, né? Para nos auxiliar no diagnóstico, no tratamento, até porque o tratamento é a união entre a psicoterapia e a psiquiatria. Não tem uma medicação que vai curá-lo ou que vai fazer com que você não tenha vontade de fazer uso da substância. Mas as medicações vão auxiliar no tratamento no sentido de sanar os sinais e sintomas. Então, a irritabilidade, a ansiedade, a falta de sono, né? Então, todas essas características que permeiam a doença, existe aí um tratamento entre ambas as partes, tanto psiquiátrica quanto psicológica. Temos grandes problemas também. A gente tem doentes, assim, da classe mais baixa a alta. Então, todo o preconceito ao redor e da própria família ou do próprio paciente contra si mesmo, né? Então, ele é incapaz de aceitar que ele tem essa doença, que ele consegue sozinho. Então, os desafios são diários, né? Então, a família entender, não, ele para quando ele quiser, né? Porque isso é safadeza. E é muito difícil. Em algum momento, pode até que seja, porque usa-se do artifício da doença. Já que eu sou um dependente, eu posso fazer isso, vão me entender depois. Quando, na verdade, não é bem assim, né? Existe todo um trabalho em volta. Porém, o próprio paciente, a família, essa questão também das dificuldades que a gente tem no próprio meio da saúde. Então, os desafios, se eu continuar, a gente tem vários. Mas eu sou grata, assim, fico bem satisfeita quando eu vejo pacientes que estão aí bem, né? Mais de 1 ano, 3 anos, e que o tratamento dá certo, sim. Boa. E, mais uma vez, é importante frisar, né, que a dependência química, ela não tem cura, é uma doença incurável, mas tem tratamento. Quais são esses tipos de tratamento, Mi? Então, o tratamento também é um tratamento que, assim, a gente sempre fala que cada médico, cada terapeuta vai seguir por uma abordagem e, obviamente, tudo vai depender da relação que o paciente tem com o tratamento. Então, basicamente, é a psicoterapia, né, junto com o psicólogo e com o psiquiatra, que é o médico psiquiatra, através das medicações, e o psicólogo através das estratégias. Então, uma vez que eu sei que eu tenho a doença,
doença, eu preciso analisar o meu contexto. Cada indivíduo, cada paciente tem um ambiente diferente, uma família diferente, uma profissão diferente. Então, as estratégias de tratamento é diferente para cada indivíduo. Além disso, a gente fala aí dos tratamentos compilados. Então, a gente analisa o ser humano como um ser bio, psico, social e espiritual. Primeiro, ele tem que estar bem biologicamente. Então, toda a saúde física dele tem que estar ok, né? Psicológica. A dependência química é uma doença mental. Uma vez que eu não estou bem emocionalmente, obviamente, o meu refúgio vai ser aquilo que me acalma, aquilo que me traz uma certa estabilidade, que é a substância. Social, porque o meio, então, aquele cara é usuário, aquele cara, né, já fez o uso, então tem esse preconceito, então ele se inserir na sociedade novamente, entender que ele tem uma doença, mas ele não se resume à doença, ele é mais que isso, né, ele ou ela, falo ele no sentido do paciente, né, mas temos mulheres também. Então, e no sentido espiritual, porque a Organização Mundial da Saúde já entende que nós precisamos desse fortalecimento espiritual, e aqui eu não estou falando de religião, é algo que eu bato muito na tecla, independente da sua religião ou crença, o fortalecimento espiritual é muito importante, porque faz parte de nós. Então, o tratamento, espero não ter prolongado muito, mas que tenha dito para entender. Não, pode falar, pode ficar à vontade, pode explanar bem esse assunto, né? Porque é um assunto muito complexo, é um assunto que causa confusão em muitas pessoas que não têm essa informação, né? Muitas das vezes as opiniões são formadas com base no que elas escutam, e no que elas escutam, 90% das vezes tem desinformação, para a gente não falar, ser diretamente claro e dizer notícias falsas. E em cima do que você falou, né, quando você citou a Organização Mundial da Saúde, a OMS estima que mais de 500 mil pessoas morrem por ano, né, devido à dependência química. Ou seja, é um problema de saúde pública. É um problema muito sério que deve sim ter atenção não só do governo, do Estado, né, dos órgãos, das instituições de saúde pública, mas também de toda a população, para saber identificar, para saber como tratar, para saber orientar, né, antes da gente querer julgar, antes de apontar dedos e tacar pedras. E, ainda sobre esse assunto, você citou no início sobre os medicamentos. Eu queria até te perguntar sobre isso, porque a maioria das pessoas acha que dependente químico se resume às pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, né, como, por exemplo, a cocaína, o crack, a maconha, etc. Mas também existem pessoas que são viciadas em drogas de fácil acesso, né, como os medicamentos que são vendidos em qualquer drogaria. E não falo apenas de medicamento que necessite de uma receita médica, né? A gente tem medicamentos que não necessita de receita, mas que também pode vir a viciar alguém. Na comunidade ABJOV, vocês já atenderam algum paciente que tivesse esse perfil? E qual era o tipo de medicamento que essa pessoa fazia uso, ou qual o tipo de medicamento mais comum que essas pessoas costumam fazer uso? Então, uma das drogas que eu disse, né, que não tem esse teor moral, é o próprio álcool, que a gente acha em todo lugar, na padaria, no mercado, e é de fácil acesso. Então, por isso que tem esse certo menos preconceito, não sei se essa é a palavra, mas eu acho em todo lugar, então eu não preciso me esconder, eu não preciso ir em um lugar escondidinho para comprar, eu vou ali, compro, né, e é algo de fácil acesso, a gente já tem aí pelo álcool. As medicações também, então se eu não posso ir na substância, eu vou na medicação, eu vou ali na farmácia, e o que eu mais vejo, assim, são relaxante muscular, que traz essa sensação, né, de alívio, de relaxamento, que aí a gente faz em relação às substâncias depressoras. O próprio álcool é uma substância depressora, entre outras medicações. A gente vê antidepressivos ou remédios que induzem ao sono. Então, a maioria dos usuários ficam noites sem dormir, em busca ali de sanar o seu desejo, e aí
em contrapartida já tem o erro de se entupir de remédio, e aí a possibilidade de overdose acaba aumentando muito. Então, o que eu mais vejo assim, nos pacientes são esse tipo de medicações. Bom, e como toda doença, sempre existe a preocupação de sequelas. A dependência química, ela pode deixar sequelas? Tipo quais? Com certeza. A gente fala e sempre frisa isso para os nossos pacientes de que assim, ela é progressiva e ela pode ser fatal, no sentido de que no início pode ser só no final de semana, depois passa a ser durante a semana e depois você já não tem mais esse controle, né? O que pode vir atrelado a isso? Agravamento de doenças mentais, então às vezes você já tem uma predisposição a outros tipos de doenças, né? E aí a gente fala de possíveis esquizofrenias, perca de foco, perda cognitiva, convulsões, principalmente para pacientes que fazem consumo abusivo do álcool. E aí tudo que envolve a saúde cerebral, neurológica, traz prejuízos que a gente não consegue nem mensurar. Demência alcoólica, pacientes de cocaína, crack, já vai ter uma questão cognitiva mais agravada. Então, assim, os prejuízos são sem fim, sem falar os prejuízos e perdas sociais mesmo, né? Muitos aí ficam sem familiares por conta das inúmeras tentativas ou mesmo até a falta de conhecimento. Então, as perdas são incalculáveis. Boa. Luiz, já passa a bola para você, mas antes eu vou fazer uma pausazinha só para poder saudar as pessoas que estão assistindo a nossa live, que estão chegando agora, que pegou a live aí pelo caminho e ainda não sabe do que a gente está falando. Então, para quem está chegando agora, eu converso neste momento com o Luiz Bressa, que é dependente químico há 15 anos e está limpo há 6 meses. Ele também é o criador do projeto Nós Existimos, que tem como objetivo levar conhecimento às empresas sobre a importância de tratar o funcionário que possui essa condição. Converso também com a psicóloga da comunidade terapêutica Bejovi, Michele Domingos, que é especialista no tratamento de dependência química e alcoólica. E agora, dando continuidade à nossa conversa, como eu citei, Luiz, você poderia contar para a gente, por favor, como surgiu a ideia desse projeto, o projeto Nós Existimos? Você pode repetir, por favor, que cortou? Opa, claro, desculpa. Você poderia contar para a gente como que surgiu a ideia do projeto Nós Existimos? Então, a ideia, né, que foi a base do meu tratamento aqui dentro da Bejovi, que é do Augusto Cury, Mentes Livres e Emoções Saudáveis, né? Eu lendo o livro, aí me recordei de um ponto, né, da minha vida quando eu era criança, aí eu vim desenvolvendo, né? Eu falei, pô, serviu muito para mim, né? Aí tive uma ideia, de início ia ser para escolas, aí depois falei empresarial, que é o foco, né, que aconteceu comigo também, né, dentro das empresas que eu trabalhei, né? Aí surgiu essa ideia, né? Porque assim, na verdade, o foco é mostrar para a empresa que o dependente químico, ele tem uma doença, né? E outra, o dependente químico, ele precisa de certos cuidados também dentro de uma empresa, né? Ele não está chegando naquele ponto para ir, tô faltando porque eu quero. Não, devido a isso não, ele não está fazendo porque quer, né? Aí a mensagem eu coloquei no projeto é os danos que um dependente químico traz dentro da empresa sem estar, né? Eu fiz, né, dele aceitar o tratamento, né? Se encontra, né? Porque um dependente só químico, ele é pessoas ao seu redor, certo? Até 40. Dentro de infectar também os funcionários que estão ao seu lado. Ele vai conseguir afetar. Com isso, baixo rendimento, não vai ter o rendimento funcional direito, faltas, vai sobrecarregar os demais funcionários que estão, né?
Desapego também ao trabalho, muitos danos. E prejuízo também para a empresa, correto? Fora isso, os co-dependentes também de um funcionário. Vamos supor, uma mãe que tem um filho que é dependente químico, e ela tem que sair para trabalhar 4 horas da manhã e chegar no serviço, não dormiu a noite inteira. Ela vai ter um baixo rendimento também no trabalho. Com certeza, vai afetar também toda uma rede, não só mais como os demais também, de sobrecarregar os demais funcionários em volta dela, né? Então a mensagem principal é isso, né? Passar o prejuízo de um dependente químico, o que ele pode causar na empresa, um só, né? E mostrar coisas também do tratamento, né? Via ocorrente, né? E a forma também como chegar no dependente, né? Então, em si só, assim, o objetivo é passar a imagem que o dependente químico é, sim, um doente, ele precisa de ajuda, sim, e ele pode afetar todo o andamento de uma empresa, né? Em um todo, né? Se ele vai afetar ali dentro da empresa ali uns até 40 pessoas, ele vai conseguir afetar, né? Aí isso é com faltas, possíveis furtos também, que pode acontecer dentro de uma empresa, né? E desmotivação também dos demais funcionários pode ocorrer, tá? Isso ele não estando em tratamento, isso certeza que vai acontecer, né? E por fim, passar essa mensagem para as empresas e falar, tem como tratar e tem como resgatar ele, trazer ele de novo para a sociedade, para ele ter uma vida normal, trabalhar comum, exercer seu papel bem com excelência, né? Químico, né? Ele dá nó em pingo d'água para conseguir o que quer. Ele estando em tratamento, a dimensão dele é maior, mas isso vai de indivíduo, né? E também a preocupação também, né? A responsabilidade social também da empresa, né? Ver aquilo com um dado. Levantei. No Brasil, de 2009 a 2013, aumento de auxílio doença, né? Por comportamentos e transtornos mentais de 50%. Isso dentro das empresas, né? Que não sabe que é um dependente químico, eles não têm ideia, né? Então teve aumento. Isso. A gente está tendo um pequeno problema com a internet do Luiz, que está oscilando um pouco. Enquanto ela volta ao normal. Oi? Oi? A sua internet, Luiz, ela está oscilando um pouco. Está oscilando muito. Isso. Eu queria pedir espaço só para poder fazer uma observação. Que, no caso duas, né, teve um veículo local daqui da região que, durante uma apresentação sobre uma comunidade terapêutica, citou várias vezes no vídeo que a comunidade recuperava, realmente, é legal, só que ele falou que as pessoas eram ex-dependentes químicos. E só para deixar claro que não existe ex-dependente químico. Né? Não. O dependente químico, ele vai ser dependente químico pro resto da vida. O que vai existir é a pessoa estar sóbria, né, por meio do tratamento. Isso. Correto. Inclusive, eu trabalhei numa empresa, eu tinha um supervisor que ele era dependente, no caso, alcoólico, e ele estava ali para 9 anos. E ele tinha medo que as pessoas da empresa soubesse que ele era dependente justamente pelo preconceito, com medo de ser demitido, ou algo do tipo. E ele sempre falava para mim, falava, Douglas, a coisa mais importante que tem para mim é a sala. Então, se um dia eu tiver que ficar depois do trabalho e eu ver que vai afetar, que eu não vou conseguir participar da sala, eu prefiro não ficar na empresa. Porque emprego eu arrumo. Agora, me manter limpo é que é a parte mais difícil de tudo isso. E eu creio que quando você citou que passou por alguma situação
né, de uma situação incômoda dentro da empresa, eu tenho certeza que talvez tenha acontecido também, passar na sua cabeça esse medo, esse receio de, será que vão me demitir, esse preconceito. Teve alguma situação específica como essa, Luiz? Só é importante deixar claro que quando a gente fala sobre a sala, a gente fala de grupos de apoio a dependentes químicos ou dependentes alcoólicos, né? E aí a gente fala de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Existem outros grupos também, né, de apoio, mas os mais renomados e que traz, né, diferença são esses mais conhecidos, o NA ou o AA. Eu recebi a mensagem aqui de que está dando duplicidade no meu áudio, mas eu acho que já voltou ao normal, né? Tá ok para vocês? Isso, agora voltou. Tá. Perfeito. Voltou. Muito bem pontuado, que eu mencionei aqui a questão das salas, né? Mas eu não falei do que se tratava. E, Luiz, eu tinha mencionado, né, que situação que aconteceu com o meu supervisor e perguntei se você já tinha passado por algo parecido dentro de alguma empresa. Já passei já. Né? Então, meu medo era esse, né? De assumir, né? Eu sou um alcoólatra, né? Mas passei sim. E como eu trabalhava com o público, né? Diretamente com crianças, então isso me afetou muito também, né? Devido ao medo mesmo de chegar e falar, né? Ó, eu sou alcoólatra, né? Mas talvez, assim, se a empresa que eu estava prestando serviço soubesse, né? Que eu fosse um alcoólatra, né, um dependente químico, e tivesse uma ciência, né? Pô, ele é doente, né? Talvez eu não teria saído da empresa, ter ficado, porque ia ajudar até um apoio para mim, né? Então eu resolvi sair da empresa também devido a isso, por desconfiança, né? Por estar falando, porque ninguém sabia, né? Quase alguns não sabia, né? Que eu era um dependente, né? Então gerava muito preconceito, né? Lá vai ele, mais um, vai trabalhar bêbado, né? Então diversas vezes escutei isso. Então eu com preconceito, assim, a galera falando pra mim, eu acabei saindo de uma ou de várias empresas ainda que eu prestava serviço, né? Por causa disso, por falta de conhecimento, né? Acabei se desligando. Luiz, você disse que talvez se a empresa soubesse, né, que você fosse dependente, talvez ela pudesse ter te dado uma assistência melhor, ou pelo menos entendido com mais clareza a sua situação. Só que você também falou que Sim. existe um medo, né, do dependente em se expor e falar para a empresa que é dependente justamente por certos tipos de preconceitos. Então, eu queria te perguntar, é possível a empresa identificar esse problema no ambiente de trabalho? É possível ela identificar o dependente e como? Sim, sim. Assim, é uma coisa que eu friso muito, né? Tem indivíduos que fazem o uso recreativo, né? Que não são dependentes químicos. E tem os dependentes químicos, né? Por de comportamento, né? Então, o comportamento do dependente químico, ele é bem saído mesmo. Então, o baixo rendimento também no trabalho. E sempre há comentário. Uma coisa que eu fazia no trabalho, ia sempre comentário, né? Porque normalmente o pessoal sai no final de semana. Eu saí com o pessoal no final de semana e fui para um bar, tudo. Pô, no meu caso não, era de segunda a segunda. E sempre havia esse comentário, né? Eu fui ontem, eu fui hoje, eu fui depois e continuava indo. Então não tinha aquele, normal, não fui para casa, não. Eu continuava indo. Então há sim como você perceber dentro de uma empresa. E também a pessoa o indivíduo que tenha, né, esse problema e tenha vergonha, eu queria passar uma segurança também, né? Como da empresa e para a pessoa que tem esse problema de se expor, né? Juntamente com o pessoal do RH, expor, falar que isso é uma doença, sim, que tem um tratamento, que ela pode viver bem, que ela pode viver sem medo, mas assim, tem aquela, lógico, a restrição, né? Ó, vamos falar com ele separadamente, né? Então, vai ter todo um trabalho, né, que eu coloquei no projeto de abordagem também, né?
ó, possível dependente químico, a abordagem, como vai abordar ele, né, para não causar maiores danos, também para ele constrangido também, né, também. E por isso não é muito legal. Sim, eu precisava, mas não tinha ciência que eu era um dependente químico, né? Daí depois que eu vim descobrir que tinha um tratamento que pode ser tratado. Então, inúmeras vezes eu deixei de emprego por causa disso também, né? Importante. Mais uma vez, eu peço espaço para poder saudar as pessoas que estão chegando agora, que estão interagindo conosco, né? Enviando alguns comentários. Eu converso aqui nesse momento com o Luiz Bressa, que é dependente de química há 15 anos, está ali para 6 meses. E também com a psicóloga da Bejovi, Michele Domingos, que é especialista em dependência química e alcoólica. Michele, o Luiz citou sobre casos de codependentes. Para quem não tem familiaridade com o assunto, o que é o codependente? O codependente, a gente costuma dizer que são todas as pessoas que estão ali no convívio do dependente, sejam eles familiares, amigos ou colegas de trabalho. São todas as pessoas que estão ali vivendo ao redor daquele paciente. E aí, né, o que a gente sempre vê na comunidade, a gente sempre orienta, né? Olha, você como codependente, busca tratamento também, né? E aí as pessoas falam, ah, mas o doente não sou eu, o doente é ele. Quando na verdade não, né? Essas pessoas também acabam sendo afetadas. Porque gera-se preocupação, gera-se, né, eu preciso que ele fique bem, ou muitas vezes os pais também têm algum tipo, né, já de dependência, então eles se sentem culpados, né, tipo assim, eu dei o exemplo, né, ou o irmão, eu preciso salvar esse paciente, então eles vivem em prol do paciente, do bem-estar do paciente, quando na verdade o tratamento é individual, né? Tudo depende do próprio paciente. Inclusive, eu vi aqui uma pergunta, Douglas, não sei se você me permite responder. Claro, claro. O Reginaldo perguntou, né? E quando o dependente não aceita o tratamento? E os codependentes, que geralmente são seus familiares, não aceitam, né? Tipo, meu Deus, eu tenho condições de ajudar e ele não quer ajuda, não aceita. Então, o que a gente responde para essas pessoas? Olha, o tratamento só é efetivo quando a pessoa tem ciência de que ela tem uma doença. Eu não vou tratar diabetes se eu não sei que eu tenho diabetes. Eu não vou tratar a dependência química se eu não sei o que é a dependência química, se eu não sei como se trata. Então, a família muitas vezes fica, de certa forma, assim, impossibilitada de agir, né? Porque o dependente não entende ou ainda não entendeu que tem uma doença que precisa de ajuda. E o que eu oriento aos familiares e codependentes que estão vivendo ao redor, sejam os codependentes que são amigos, profissionais de trabalho, familiares, incentiva no sentido de, olha, quando você quiser ajuda, eu tô aqui. Né? Saiba que eu vou estar aqui, posso te ajudar, te orientar, né? Te levar a uma consulta médica, uma consulta com um psicólogo, te acompanho até o psiquiatra. Se você precisar de ajuda e tiver com vergonha, eu vou com você numa sala de NA ou do AA. Mas não faça isso à força, né? Porque é um prejuízo pro dependente, né? E para você também, que tá ali se desgastando pelaquela pessoa, né, que não entendeu ainda que precisa de ajuda. Então, os codependentes são essas pessoas que estão ali ao redor. E quando você tem alguém que você conhece que precisa de ajuda, mas não aceita até o momento, se dispõe a ajudar. Esteja ali, né, mas não esteja em prol daquela pessoa, não viva em prol daquela pessoa, mas esteja ajudar e orientar sempre que possível. E, Michele, a pessoa... Bom, desculpa, Acho que o gente Luiz parece que o caiu. Luiz caiu. Certo. Bom, o Luiz ele está tendo algum probleminha, uns problemas com a conexão na internet, ele está caindo bastante. Mas eu vou aproveitar aqui para te fazer uma pergunta que muitas das vezes é a mesma pergunta que as pessoas fazem. Eu tenho um parente
que é dependente químico, que é dependente alcoólico, e eu quero ajudar ele. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei quem procurar, eu não sei aonde ir. Geralmente surge aquele medo, nossa, mas se eu for ter que internar ele, a comunidade é cara, eu não tenho dinheiro. O que essas pessoas podem fazer? Aos codependentes e familiares que estão nessa situação, a gente sempre orienta ao grupo de ajuda aos familiares, né? A gente tem o Naranon, tem o Amor Exigente, que são grupos de ajuda a essas famílias que orientam, que falam sobre a doença, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento sobre a doença, você tem mais ferramentas para ajudar aquele dependente, né? Eu sempre vira aqui um clichê, né? Ai, todo mundo precisa de psicólogo. E aí fala, você está defendendo essa sardinha. Não é bem assim. Mas quando você tem orientação de alguém que tem conhecimento, né, e que você consegue conversar, olha, eu tenho o meu esposo em casa, o meu filho, ele está agindo de certa forma, está tendo tal comportamento, eu ainda não sei o que é, às vezes nem sabe mesmo que é substância ou está sob efeito. E tem uma pessoa ali que vai saber te orientar. Né? E aí fala, psicólogo, psiquiatra, é médico de louco, eu não vou passar com eles, né? E na verdade você está perdendo a chance de receber muitas orientações e formas e ferramentas de ajuda para se auxiliar, para que você viva bem e consiga oferecer ajuda para eles, né? Então, quando a gente admite um paciente, a gente fala que a gente admite a família também. Quando a gente recebe um paciente, a gente recebe a família também. E muitas vezes a família não tem essa informação. E eles são culpados? Não, né? Mas a gente precisa, sim, falar mais sobre isso. Quando o Luiz falou do ProERD, lá na escola eles falam sobre o crime, olha, não faça isso porque isso vai acontecer. Então eles estão falando do resultado final, que um dos resultados é a prisão, as questões ilícitas que acaba acontecendo no meio do caminho. Mas antes disso tem muita coisa por trás. Tem uma desestrutura familiar, né? Sim, existem muitas comunidades particulares, né, para dependentes químicos, caras, que não oferecem, né, uma equipe técnica tão renomada. Então, a maioria das comunidades que eu conheço são comunidades religiosas. Isso não significa que é ruim, são boas sim, salvam vidas, né? Mas muitas famílias não têm condições. Então, a Bejovi é uma das poucas comunidades na região que eu conheço que tem vaga social com atendimento com psicólogo, terapeuta, né? Então, tem todo esse cuidado. Bom, basicamente é isso. Você citou aí que estrutura familiar pode influenciar. As pessoas acham que o dependente químico está mais propenso a fazer o uso de droga quando ele tem uma família meio desestruturada, digo, tanto financeiramente quanto, né, ali no âmbito familiar. Isso é verdade? A dependência química afeta somente a classe social mais pobre? Com certeza não. Não, a gente não pode reduzir e generalizar a isso nunca, jamais. A gente tem pacientes, como eu disse no início da live, da classe baixa, classe alta. Quando a gente fala de doença, a doença não escolhe idade, não escolhe raça, cor, nem status social. Então, a gente vê pacientes renomados que a gente acaba recebendo, né? E que tem a oportunidade de fazer um tratamento social através de uma vaga social. Pacientes que têm conhecimentos, assim, que a gente não pode nem mensurar. Porque a gente está falando de uma doença mental. Então, eu posso ter uma família super estruturada, uma família com uma boa estabilidade financeira, família que tem familiares fora do país, que estão estudando fora do país, tem paciente que tem irmão, irmã, e ele se sente assim, eu estagnei. Eu estava ali no caminho, mas no meio do caminho estagnei, aconteceu alguma coisa. Então, acaba paralisando por conta da doença, mas tem potenciais enormes. A gente vê pacientes que acabaram passando por uma fase de dependência bem crítica, mas que hoje estão conseguindo se reerguer. Então, a gente não está falando só da classe baixa, a gente está falando de uma doença que está aí num modo geral e que pode acabar, qualquer um pode acabar adquirindo.
E é importante também a gente ressaltar que quando a gente fala que a pessoa ela tem, né, o transtorno compulsivo obsessivo, né, não significa que ela será dependente somente de drogas, né? A gente tem aí casos de pessoas que são dependentes de outras substâncias que não são ilícitas e que talvez não vá afetar tanto o dia a dia delas, mas elas acabam fazendo, né, um uso compulsivo de outros alimento, por exemplo, né, de outras situações que venha acarretar algum tipo de prejuízo na vida delas, né? Sim, e um dos riscos que a gente fala também é a troca de dependência. Então, o paciente que é compulsivo obsessivo, para quem não sabe, obsessão é o pensamento obsessivo, né? Então, assim, eu preciso, né? Não é assim, eu tenho vontade ou eu quero, eu preciso. Se eu não tiver aquilo no meu dia, meu dia não vai ser legal, né? E a compulsão é a ação, a compulsão é aquele ato que você faz repetidas vezes. Então, obsessão e compulsão tem essa aí, pensamento, comportamento, né? Essa ligação. E o dependente químico, ele acaba achando outras válvulas de escape, não só o dependente químico, mas outros pacientes que têm aí compulsão, como anorexia, bulimia, compulsão por jogos, compulsão por compras, sexo. Por quê? Existe uma explicação para isso. Tudo isso está relacionado à nossa zona neurológica do prazer. Então, toda vez que eu sano, eu tenho essa recompensa, eu tenho essa sensação de prazer, eu vou querer de novo. A gente nunca quer estar lá embaixo, na tristeza, na angústia, a gente sempre quer estar lá, e aí tem esse círculo vicioso. Eu faço aquilo que me dá prazer. E aí vai caindo o efeito daquilo que me trouxe prazer e eu acabo vindo na realidade de novo, só que eu não aguento a minha realidade, é demais para mim. Então eu vou em busca daquilo de novo que me traz prazer. A diferença é que cada um vai ter um objetivo diferente. Um vai, né, acabar gastando dinheiro nos jogos, fazendo dívidas, outros nas substâncias, outros vão passar o cartão de crédito e nem liga para a fatura que vai vir depois, o importante é comprar, né? Os pacientes que acabam também tendo a questão com mulheres, né? E aí várias mulheres, casadas ou não, o importante é sanar o seu prazer no momento. Depois, o que vai acontecer depois, eu vejo. Muitas vezes a compulsão ela é maior do que o seu medo da morte, o medo das punições. Agora eu preciso sanar o meu prazer de agora. O que vai acontecer depois? Depois eu vejo, se eu tiver tempo para ver, né? Porque querendo ou não, pode ser a última vez, pode ser o último uso, pode ser o último jogo, a última compra. Os comportamentos que estão relacionados à compulsão são inúmeros e a gente não consegue prever. Boa. Infelizmente, pessoal, a gente estava aqui também com o nosso convidado, o Luiz Bressa. Ele estava com alguns problemas na conexão de internet, acabou caindo e aparentemente não conseguiu retornar, né? Agora, já na reta final da nossa conversa aqui. Então, Michele, como eu mencionei, já está na reta final da nossa conversa, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e, principalmente, se você pudesse mencionar para as pessoas mais sobre a Bijuvi, como que elas podem procurar comunidades, ter mais informações e conseguir ter acesso, caso, né, tenha alguém na família ou a própria pessoa esteja precisando de ajuda. Tá. Eu queria só mensurar que o Luiz, por conta da conexão dele, ficou muito ruim. Qual que era a ideia dele? Ele é um adicto, né? Está limpo, em recuperação, e ele tem um projeto de levar esse assunto às empresas.
Porque muitas vezes, e a gente sofre com isso dentro das empresas mesmo, né? Trabalhadores que têm algum tipo de doença mental, seja depressão, seja ansiedade, a própria gestão tem uma dificuldade de olhar isso, né? Então, se o funcionário está tendo um baixo rendimento, está tendo comportamentos que não são adequados, já começa a se olhar com um olhar diferenciado e esse funcionário pode ser mandado embora. E dentre as doenças mentais tem a dependência. Então, esse grande tabu, né, de falar sobre a dependência química ainda é muito grande, é importante, e isso só vai ser sanado a partir do momento que as pessoas tiverem informação sobre isso. E principalmente dentro das empresas. Então, se eu já sei que eu tenho funcionários que têm essa predisposição ou que têm essa doença e eu tenho um trabalho de bem-estar, eu posso auxiliar esse funcionário, porque eu sei que ele tem um potencial. E eu volto a dizer, o dependente químico ou alcoólico, ele não é só um dependente, ele é um profissional, ele é um pai de família, né? Ele tem amigos, colegas de profissão. Então, se a empresa entende que é um potencial que ela não pode perder, ela pode auxiliá-lo, a partir do momento que ela identifica aquilo. Então, no projeto do Luiz, ele traz isso, formas de abordar esse assunto dentro da empresa, formas de orientar, né, a gestão e os próprios colegas de trabalho. Uma vez que um percebe que está acontecendo algo diferente com o outro, pode oferecer essa ajuda. E aí ele trouxe os prejuízos que pode trazer a empresa, então as faltas, o comportamento inadequado. Então, se a empresa ela já tem essa informação anterior, ela consegue recuperar o funcionário dela e não deixar que ela tenha prejuízos maiores, né? Que aí se dá o abandono de emprego e tudo mais. Uma pena ele não ter conseguido falar, mas quem sabe a gente não consegue uma outra oportunidade melhor para retomar esse assunto muito importante. Há pessoas aqui que conhecem alguém que precise de ajuda, ou se você precisa de ajuda, eu vou pedir depois para o Douglas, se possível, deixar o contato da Bejovi, né? É importante que tenha documento original com foto, né? Uma vez que a gente recebe o paciente, a gente recebe também a família, então já de prontidão eu já deixo a indicação dos grupos de apoio NA, AA, Naranon ou Amor Exigente, né? Para quem está aí na luta, ou se a pessoa ainda não quer tratamento, mas que você possa receber essas orientações e ser melhor informado sobre como ajudar. Procure essas ajudas, são ajudas gratuitas, informações que estão aí, né? Não dá pra gente fechar os olhos e falar, eu não sei por onde começar. Já sabe. Procure um grupo de apoio. Quer mais orientações? Procure a gente da Bejovi, nós vamos aí passar as informações necessárias. Aqui na live a gente conseguiu abordar 1/3 do assunto, dá para conversar muito, né, sobre isso. E ao invés de julgar o outro, eu conversei numa reunião hoje não, essa semana, né, com os pacientes sobre empatia, gentileza e compaixão. Falta muito em nós, né? A gente não tem empatia, gentileza e nem compaixão pelos criminosos ou por quem faz alguma coisa ilícita que a gente, né, acha que não. A gente só pensa na vingança, né? A gente pensa no sentido de sanar um problema, quando na verdade o problema está bem antes. Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, vamos entender o que está passando, os problemas, e ter compaixão no sentido de assim, eu posso ajudar essa pessoa, então vamos ajudar, né? Ao invés de julgar. Essa pessoa precisa de ajuda. Se ela está fazendo o que está fazendo hoje, é porque alguma coisa aconteceu antes. Então vamos ajudar, porque daqui para frente ela pode ter uma vida melhor. Tanto nós, quanto eles. E aí fica o meu recadinho final. Perfeito, Michele. Infelizmente, né, o Luiz, como você disse, caiu, teve um problema com a internet, não pôde estar aqui nessa reta final de conversa, né? Eu ainda tinha até mais algumas perguntas para ele. Seria interessante também ele explanar melhor a ideia desse projeto e a importância dele, né? Por que as empresas deveriam procurar ele e consultar, né? Fazer essa consultoria sobre os funcionários, sobre como dar essa estrutura melhor para eles. Mas isso são coisas do ao vivo, né? A gente que faz esse trabalho ao vivo, estamos propensos a
esse tipo de acontecimento, infelizmente. Há 2 semanas atrás foi comigo, minha live caiu por conta da minha internet, e hoje foi com o Luiz. Eu espero que isso não interfira na nossa conversa de hoje, no nosso bate-papo. E como você bem disse, a gente pode se marcar outra para ele poder vir aqui conversar com a gente novamente, para ele poder explanar, né, de forma mais sucinta as suas ideias. Infelizmente, a nossa live chegou no final. A conversa está muito boa, mas a gente tem um tempo aqui, um cronograma que a gente segue no Correio Livre. Então, Michele, mais uma vez, muitíssimo obrigado por topar falar conosco. Foi um prazer. Eu espero que a gente possa fazer outras lives futuramente abordando esse assunto e outros assuntos ligados, né, à psique, porque ainda é uma área de bastante preconceito, uma área de bastante dificuldade de entendimento para quem não tem conhecimento sobre o assunto, né? Então a gente vai ficando por aqui. Eu conversei com o Luiz Bressa, que é dependente químico há 15 anos e está sóbrio há 6 meses. Ele é o criador do projeto Nós Existimos, que tem como objetivo levar conhecimento às empresas sobre a importância de tratar o funcionário que possui essa condição. E conversei também com a psicóloga da comunidade terapêutica Bejovi, Michele Domingos, que é especialista aí no tratamento de dependência química e alcoólica. Você poderá acompanhar essa entrevista na íntegra aqui mesmo na nossa página do Correio de Franco ou no nosso canal do YouTube. Então, agradeço mais uma vez pela audiência e até o nosso próximo encontro. Michele, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.